Você acaba de completar 30 anos, está voltando do trabalho, e ao chegar em casa, pega o seu filho no colo e percebe algo diferente. Seu braço esquerdo está ligeiramente mais fraco que o normal. Sente um leve formigamento na perna. 2 dias depois, os sintomas pioram. A fraqueza progride. O formigamento deu lugar à sensação de anestesia completa na perna. E para completar, o seu olho esquerdo doía. Notava a visão cada vez mais escura. Ao ser atendido no pronto-socorro, lhe prescreveram altas doses de corticoide. A principal hipótese dos médicos, um surto de esclerose múltipla, confirmada depois na ressonância magnética. Essa pode ser uma história fictícia, mas é a de muitas pessoas ao redor do mundo. Não se sabe ao certo quando ou como a esclerose múltipla surgiu na história da humanidade, mas foi no século XIX que o cientista Jean-Martin Charcot descreveu pela primeira vez. Charcot era um famoso professor de neurologia da Universidade de Paris e estudava uma paciente que queixava-se de tremores e movimentos anormais nos olhos. Após a morte dessa mulher, ele examinou seu cérebro, olhando bem de perto. Através de uma lâmina do microscópio, ele percebeu placas gordurosas esbranquiçadas no cérebro, descobrindo assim as lesões típicas da esclerose múltipla. Mas como que acontece essa doença? Imagine seu corpo tratando seu cérebro como se fosse um inimigo. A cada segundo, mesmo sem você perceber, o seu sistema nervoso trava uma batalha mortal, mas não é contra um inimigo comum, como vírus, bactéria ou até mesmo alguma toxina. Na verdade, suas próprias células de defesa estavam agindo de maneira diferente. Seus linfócitos B e T atravessavam a barreira do cérebro e estavam atacando os próprios neurônios do corpo, como se fossem o pior inimigo. A mielina, estrutura tão importante para o funcionamento da comunicação nervosa, vira alvo desses linfócitos. Tudo isso em um processo inflamatório que começa silencioso, mas que com o passar do tempo traz graves consequências neurológicas. Olha só essa imagem, que por acaso é meramente ilustrativa. Você pode ver uma mulher na faixa dos seus 30 a 35 anos, branca, tabagista, moradora da cidade de Oslo, na Noruega. Nesse lugar, há uma baixa oferta de luz solar durante o ano. E para completar, durante a infância, ela adquiriu mononucleose, doença causada pelo vírus Epstein-Barr. Só neste parágrafo, você consegue perceber a maioria dos fatores de risco para a esclerose múltipla. Ou seja, os fatores ambientais representam 70% do que explica o aparecimento dessa doença. E apenas 30% vai ser explicada por causas genéticas. Na prática, entre gêmeos idênticos, se um deles desenvolver o quadro, o outro irmão tem apenas 30% de chance de adquirir a doença, vivendo em outro ambiente. Agora que você já sabe como a esclerose múltipla acontece e quem está mais em risco, vamos mergulhar nos sintomas. O curioso é que eles variam muito de pessoa para pessoa, porque tudo depende de onde as lesões aparecem no sistema nervoso central. Quando o cérebro é afetado, pode surgir fraqueza, perda de sensibilidade, dificuldade de memória, atenção e até mudanças de humor e depressão. Alguns pacientes descrevem como se a mente ficasse nublada, algo que chamam de nevoeiro cognitivo. No cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação, os sintomas mais marcantes são instabilidade para andar, falta de coordenação dos movimentos finos e tremores. Imagina tentar escrever ou segurar um copo e sentir a mão trêmula, sem firmeza. Se o tronco encefálico é atingido, aparecem sintomas como visão dupla, tontura, dificuldade para engolir e até alterações na fala. Isso porque essa região controla as funções automáticas e os nervos cranianos. Na medula espinhal, as lesões podem provocar dormência, formigamentos, sensação de choque e perda de força nos braços ou nas pernas. Um sinal clássico é o fenômeno de Lhermitte, quando a pessoa inclina a cabeça para frente e sente um choque descendo pela coluna até os membros. A pessoa também pode ter dificuldade para controlar os esfíncteres, com incontinência urinária e incontinência fecal. Já no nervo óptico, aparece a famosa neurite óptica, dor ao movimentar os olhos, visão borrada e até perda visual temporária. Para muitos, esse é o primeiro sintoma da doença. Até algumas décadas atrás, receber o diagnóstico de esclerose múltipla era praticamente uma sentença de incerteza e limitação. Os médicos pouco podiam oferecer, além de corticoides em altas doses para controlar os surtos agudos. O tratamento era focado apenas em apagar o incêndio, mas não havia nada capaz de mudar o rumo da doença. Foi só a partir dos anos 1990 que surgiram as primeiras terapias modificadoras da doença, como os interferons beta e o acetato de glatiramine. Esses medicamentos abriram caminho para uma nova era no tratamento da esclerose múltipla, pois não apenas controlavam os surtos, mas também diminuíam a progressão da doença. Olhando de fora, a lógica é bem simples. Se a doença é causada pelo sistema imunológico, é só diminuir a função dele, não é? Você poderia, por exemplo, colocar algemas nos linfócitos, deixando eles presos nos nódulos linfáticos. Ou que tal impedir que eles se multipliquem? O problema é que isso deve ser feito com muito cuidado,
pois um sistema imunológico fraco também é um prato cheio para infecções oportunistas. É claro que hoje os médicos conseguem avaliar bem o risco e o benefício, sempre monitorando o paciente de perto. Mas ainda assim, por vezes, você não vai conseguir um bom controle com essas drogas. Foi então que surgiram as balas de prata contra a esclerose múltipla. São os anticorpos monoclonais. Os nomes são estranhos: natalizumab, ocrelizumab e alemtuzumab, além de outras diversas medicações ainda em estudo. Esses fármacos também atuam no sistema imunológico, reduzindo a inflamação, mas agora de maneira muito mais específica, protegendo o sistema nervoso. O mais importante é que esses avanços mudaram completamente a perspectiva do paciente. Se antes era uma sentença de rápida progressão e incapacidade, hoje muitos conseguem manter atividades profissionais, sociais e familiares com uma qualidade de vida muito melhor. Claro que ainda não existe cura para a esclerose múltipla, mas cada nova descoberta aproxima a ciência desse objetivo. Muito obrigado e até a próxima.